Olá, sou o evangelista Geldson Passos e nós vamos trazer aqui para você que nos assiste essa mensagem que é ser invencível, um direito dos filhos de Deus. Você se decidindo por se tornar um filho de Deus, você tem o direito de ser invencível. Onde é que está escrito isso? A Bíblia toda. Mas vamos pegar aqui, vamos tomar aqui um versículo que diz isto claramente, explicitamente falando de direito a ser invencível. O Senhor está proclamando, já proclamou isso a nosso respeito, já decretou isso a respeito dos filhos de Deus. Vamos conferir? Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Viram a clareza, principalmente no finalzinho? Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Procede do Geldes? Procede do presidente da República dos Estados Unidos? Do Brasil? Não. Procede do Senhor. Está dizendo, é direito que procede dele. Que direito é esse? Está dizendo aqui que ferramenta, arma nenhuma preparada contra você irá prosperar. Prepara, começa, ameaça, mas não prospera. Está dizendo que você, se tornando filho de Deus, você tem direito a condenar qualquer língua que se levantar contra você em juízo. Você se torna invencível, imbatível em todos os aspectos. Isso é uma coisa automática? Não. Isso acontece quando você crê na palavra do Senhor, né? E ora com fé esse versículo. Você tem esse entendimento, ainda que você não conheça esse versículo, mas você reconhece que você é invencível. Deus me ensinou, eu tenho 20 anos na fé. Deus me ensinou isso logo no início da minha caminhada cristã. E Ele me mostrou que eu era invencível. Por merecer alguma coisa? Não. Eu estava vindo lá do mundo de erros, de descaminhos, vindo do pecado, vindo da feitiçaria, da macumba, do adultério, da bebedice, das mentiras, das orgias, de tudo. Mas quando eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador, eu fui perdoado. Eu passei a ser justo diante de Deus. É assim que toda a Bíblia explica, ela converge para o Senhor Jesus como Salvador. Às vezes as pessoas ficam questionando a palavra do Senhor e dizendo que é impossível alguém cumprir tudo isso, alguém praticar tudo isso. E por isso as pessoas se afastam, acham a Bíblia um livro antiquado, terrível. E é terrível mesmo. Ele condena o pecado. Só que a boa notícia é que alguém já cumpriu tudo isso por nós, que é o Senhor Jesus. Ele já cumpriu toda a lei, ele já pagou todo o preço. Nenhum ser humano consegue, é verdade. Nenhum ser humano consegue. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos justificados. Nós nos tornamos filhos de Deus. E a partir daí, se nós crermos nisso, nós nos tornamos invencíveis. Quantas pessoas tentaram tirar a minha vida, conspiraram contra mim, pistoleiros, se vocês tiverem oportunidade de assistir o vídeo do meu testemunho, pistoleiros foram enviados para nos pegar,
maus policiais foram mobilizados para nos pegar, acidentes foram tramados para nos destruir, e as pessoas continuam conspirando contra mim, né? Volta e meia a gente ouve algum comentário, olha, tramaram isso contra você, né? E Deus tem preservado. Por quê? Está escrito, é um direito, esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Quando diz aqui que toda arma forjada contra ti prosperará, não está falando só de tirar a vida, não. Também, principalmente, né? Ninguém vai conseguir te eliminar antes do tempo, porque o Senhor acampa os anjos, Ele transtorna o conselho dos ímpios. As pessoas tramam contra você, porque nós somos odiados pelo mundo, porque o mundo não entende, né? O mundo não entende, quer nos destruir, isso é normal. Tá? A carne conspira contra o Espírito, o homem natural conspira contra as coisas de Deus. O que nós pregamos é loucura, as pessoas nos odeiam, nos detestam e querem nos destruir. Mas a Bíblia está dizendo aqui que isso é um direito que procede do Senhor. Nós somos indestrutíveis, meus caros, tanto vocês que tramam contra nós, né? Tanto vocês que são filhos de Deus e que talvez possam estar temendo alguma coisa, a notícia é essa, né? Ser indestrutível é um direito dos filhos de Deus, um direito que procede de Deus. Ele está dizendo, um direito que de mim procede. Isso foi decidido lá no céu. Quem pode mudar isso aqui? Qual o valentão, qual a autoridade, por mais poderosa, por mais influente que seja, né? Ou não consegue mudar isso? Somos indestrutíveis quando reconhecemos que somos pecadores. Quando eu me converti há 20 anos atrás, eu tinha acabado de fugir de Goiânia com a família, uma falência terrível, cheio de duplicatas frias, uma série de problemas pelos quais eu não escaparia da cadeia. Fui para a Redenção do Pará, imediatamente Deus agiu de uma maneira tão poderosa na minha vida que eu peguei, novinho, na cidade estranha, pedi o microfone de uma igreja lá, uma Assembleia de Deus, pastor Paulo César, se algum dia me assistir, manda um abraço para o pastor Paulo César e toda a sua família, um homem de Deus, uma família abençoada, foram uma bênção nas nossas vidas, né? Como outros pastores lá, pastor Onerides, lá de Redenção, pastor Gilson Gratão, pastor Janison, homens abençoados que Deus usou, e muitos outros, que me perdoem aqui se eu estiver omitindo, foram tantos, e esta família foi uma bênção nas nossas vidas. Vai lá na igreja Assembleia de Deus, aquela primeira, eu novinho na fé, 2 meses na fé, tinha acabado de sair da macumba, né? Era a cabeça toda confusa, mas Deus tomou a minha vida, e eu fui para o microfone da igreja, lá para o púlpito da igreja, pedi o microfone emprestado, e contei tudo que eu tinha feito de errado em Goiânia, contei para a igreja toda, fiz isso, tais pessoas estão em desespero por minha causa, tais e tais empresas quebraram por minha causa, foi isso e mais isso, contei tudo para a igreja toda, parecia uma loucura. Foi a decisão mais acertada que eu tomei na minha vida. Os pistoleiros chegaram logo depois, acompanhados de um advogado que eu tinha contratado. E tudo aquilo, quando eles chegaram para me acusar diante do pastor, Deus transtornou, os pistoleiros não conseguiam me pegar. Pastor, o senhor sabia que esse moço fez isso lá em Goiânia, o senhor está dando cobertura para ele aqui? O pastor dizia assim, tudo isso que o senhor está dizendo, doutor, ele contou para a igreja toda, não só no meu gabinete, contou para a igreja toda. Ah, pastor, e mais isso, o senhor sabia que ele fez? Colocou tantas pessoas em dificuldade. Do jeito que o senhor está dizendo, doutor, ele contou para a igreja toda. O homem perdeu as forças, né? E no final pegou na minha mão e se dispôs a me ajudar, lá em Goiânia, no que eu precisasse. E realmente ajudou, e Deus fez uma obra tremenda. Então nós devemos ser sinceros para se tornar filho de Deus, não é fugindo, não é dando jeitinho, né? Esse negócio de tentar fugir, Adão,
e Eva fizeram isso, erraram e não assumiram o erro. Um ficou culpando o outro culpou a serpente, né? E nós temos que assumir, meu Pai, eu sou todo cheio de erros, todo torto, meu Pai. Provoquei tanto estrago, tanta destruição, e quero dizer para o Senhor que eu sou totalmente incapaz de acertar meu passo, porque nenhum ser humano é capaz de acertar o passo com o Senhor. Eu preciso do teu perdão e da tua misericórdia. Quando nós fazemos isso, Deus nos recebe. Quando nós fazemos isso em nome de Jesus. Porque Jesus cumpriu tudo em nosso lugar. Aí nós somos aceitos pelo Pai, nos tornamos filhos. Aí sim nós somos indestrutíveis. Não se meta a fazer coisa errada, se esconder na igreja, você vai morrer mais cedo, inclusive, tá? Os demônios estão prontinhos para pegar a pessoa dessa maneira. Fale tudo para o Senhor, abra o seu coração, toma a decisão de nunca mais mentir na sua vida, porque a Bíblia diz que Satanás é mentiroso e o pai da mentira. Quando nós mentimos, nós estamos de casinho com ele, está entendendo? Então, não minta, fale a verdade e Deus vai te abençoar. Abra o coração para o Senhor. Quanto mais errados nós estamos, mais nós temos motivos para correr na direção de quem pode corrigir todo o nosso erro. Só Ele tem justiça para nós, meus queridos. Não adianta fugir. Quanto mais nós fugimos da presença de Deus, mais nós vamos atolar, mais nós vamos nos enrolar. Quanto mais nós mentirmos, criarmos uma mentira para consertar outra, mais nós vamos nos atrapalhar e vamos até ser destruídos. Não, quando nós tivermos algum problema, tropeçarmos feio, pode até ter matado um caminhão de pessoas inocentes, a maior das barbaridades, tem jeito para você, traficante, tem jeito para você, drogado no fundo do poço, dependente químico do último grau, tem saída para você. Agora, você tem que correr para os braços do Senhor, clamar para o Senhor Jesus. Ele é misericordioso, Ele tem solução para todo tipo de problema. Aí sim você se tornará indestrutível. Ah, mas se eu sair do tráfico, os traficantes vão me matar. Se você for para a presença de Deus, você se torna indestrutível. Se o traficante te matar, você vai para o céu. Mas Deus, se você for sincero, Deus te dá mais alguns anos de vida, tá? Pedindo isso para Ele, Ele te dá mais alguns anos, ou muitos anos de vida, para você testemunhar a glória de Deus na sua vida. Ser indestrutível é um direito dos filhos de Deus. Por isso, vamos repetir o que está escrito. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito, o direito do servo do Senhor, que procede de Deus. Você pode ter cometido barbaridades. Você, se voltar para o Senhor, você é alvo. Você passa a ter esse direito, passa a ser alvo da misericórdia e da proteção de Deus. E não estamos falando apenas proteção da nossa vida, não, nos livrar da morte, não, da morte prematura, que morrer todos nós vamos, né? E só que o Senhor nos promete vida longa. E nós não precisamos ficar esperando morrer cedo, não. Então, quando diz que arma nenhuma prosperará contra nós, abrange tudo aquilo que é para nos destruir, para nos entristecer, para nos causar algum dano. E quem projeta tudo isso é o inferno. É o inimigo das nossas almas, são os demônios. Quando eu falo inferno, alguém às vezes me questiona, né? Quando a gente fala de inferno, está se referindo aos espíritos imundos, tá? A gente está colocando todos eles no mesmo saco, porque são infernais mesmo. Quando ele fala inferno, está falando de Satanás e seus anjos. Quando nós falamos do diabo, talvez nós esteja falando do diabo pessoalmente, mas dele e dos seus anjos, da obra dele. Então, o inferno, às vezes, trama contra nós, chega uma má notícia, um câncer, uma doença incurável, uma AIDS, né? Uma sentença
terrível, uma notícia muito ruim. Em todas essas situações, se você é de Deus, se você entregou sua vida para Ele, você tem o direito de declarar que esta arma não vai prosperar contra você. Uma dívida impagável, se você se converter ao Senhor e você buscar e crer e começar a decretar que esta arma, esta dívida não vai prosperar contra você. Aquele cartão de crédito que virou bola de neve, declare que aquele mal não vai prosperar contra você. A macumba, o macumbeiro pegou seu nome e falou que vai colocar você lá na encruzilhada, no cemitério. Diga assim, não vai prosperar, macumba nenhuma vai prosperar contra mim. Esses dias um sobrinho meu disse, olha, em tal cidade aí no Maranhão, tem um amigo meu, ele disse que coloca um sapo na barriga de qualquer pessoa. Eu falei, fala para ele colocar na minha, tá? Mas eu falei isso, pessoal, não é querendo humilhar a pessoa, afrontar a pessoa, não. É para mostrar para ela que existe um Deus poderoso, que nós somos indestrutíveis, que o mal não prospera contra nós. Aleluia. Não prospera. Se prosperasse, eu já teria sido destruído. Estou com 20 anos na fé, né? Depondo contra essas coisas que escravizam as pessoas, tirando as pessoas do engano, do sofrimento, tirando as pessoas lá das garras do maligno e trazendo para a presença do Senhor. Então nós somos indestrutíveis, porque arma nenhuma forjada contra ti prosperará. Ferramenta nenhuma preparada contra ti prosperará. E é um direito que procede do Senhor. Não interessa o mal que se lançou contra a sua vida. Não interessa. Agora, né, muitas pessoas importantes estão caindo por causa de corrupção, de propinas, né? Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Você que está envolvido em corrupção, você que está se fechando, coloque a sua vida diante de Deus. Tá? Deus pode mudar, mas confesse, não tente manipular nada, fale tudo, entrega tudo. Se quiserem te matar, não tem problema, você tem que ter essa disposição. Se me matarem, eu vou para o céu, porque eu entreguei completamente a minha vida a Deus, eu sou de Deus. Não fique no meio do caminho não, pessoal. Não fique no meio do caminho não, meu amigo. Né? Achando que você, indo para uma igreja, um pastor te acompanhando, você está salvo? Não. Entregue você mesmo a sua vida para Jesus Cristo, se envolva com as pessoas de Deus lá na igreja para te ensinarem a palavra, para ministrar sobre a sua vida. Mas você precisa partir para o tudo ou nada. É você e Deus. Fala, Senhor, eu e o Senhor estou aqui fazendo parte do corpo de Cristo. Tem que congregar, tem que buscar a igreja, tem que ter comunhão com o corpo de Cristo, né? Mas a fé, a salvação individual e a fé, Deus espera a fé de você. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você confiar no Senhor, você entregar a sua vida para Ele, confessar todos os seus pecados e tomar a decisão de não mentir. Chegou a televisão para te entrevistar? Não minta. Chegou o promotor para te, como é que diz lá, para te interrogar, o promotor, o delegado, o juiz, fale a verdade. O advogado vai querer te bater, né? Mas eu, quando me converti, eu estava todo enrolado, e o Senhor falou para mim claramente, eu sou o teu juiz e o teu advogado. Vocês já viram que coisa chique? O juiz ser ao mesmo tempo advogado, pois no céu é permitido isso, e Deus se manifestou e disse, eu sou o teu juiz e o teu advogado. Eu era um sério candidato à cadeia. E estou falando abertamente, nunca tive problema, nunca se levantou um processo contra mim. Ainda que ficou escondido, não, eu falei tudo. E outra coisa, tudo que aconteceu comigo foi publicado em jornal, diário de grande circulação, lá em Goiânia, jornal Diário da Manhã, há 20 anos atrás foi publicado. Veio tudo, um relatório completo, então veio a público. Tudo prescreveu, acabou, não virou nada, e ninguém tomou iniciativa de nada. Por que isso aconteceu? Eu não sei, aliás sei, porque
Esta é a herança do servo do Senhor. E o seu direito que de mim procede de Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem os justifica. Deus tem um grupo de escolhidos, mas não é assim. Ele escolheu a fulano, não. Quem são os escolhidos? Todas as pessoas que quiserem aderir a esse grupo de escolhidos. Escolhidos são aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, que aceitam um plano de salvação deixado por Deus, porque é o único que existe. Quando a pessoa crê nisso, ela passa a fazer parte de um grupo de escolhidos de Deus. E esse grupo é aberto, a porta da salvação está aberta. Ela vai se fechar um dia, assim como a porta da arca foi fechada por Deus pelo lado de fora. Noé, mesmo se quisesse, não poderia mais abrir para entrar mais alguém. Assim a porta da salvação será fechada, e é no estalo. Aí vai ser o desespero, não adianta mais. A porta está aberta. Criminosos, corruptos, traficantes cruéis, está entendendo? Todos são convidados. Você que se sente acusado, se sente discriminado, se sente um pecador, venha para a presença de Deus, aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Aí você vai fazer parte dos escolhidos e vai ter direito a se tornar indestrutível, nada mais vai te abalar. Muitas são as aflições. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que vai ser moleza, não. Eu estou dizendo que você vai vencer todas as batalhas. Não estou dizendo que vai ser melzinho na chupeta, não. Estou dizendo que você se torna invencível. Talvez se levante, talvez não, com certeza, quando você resolve aceitar Cristo, se levantam lutas muito maiores do que aquelas que você podia imaginar. Mas a diferença é que você vence. Aí que está a diferença, você é invencível. Ou seja, não prospera, se levanta, mas perde o ímpeto, perde a força, derrete e não vira nada aquela batalha. Você vence. A diferença é essa. Tá? Eu seria um estelionatário se eu dissesse para você, estaria cometendo um estelionato, né? Se eu dissesse para você que você não vai enfrentar luta, que vai ser um paraíso. Não, lutas pesadas. Mas você é vencedor. Você é um gigante de Deus quando você se torna filho de Deus. O Senhor falou para mim, logo que eu acabei de converter, poucos dias depois, o Senhor disse: tu és para mim como a menina dos meus olhos. Eu que tinha acabado de sair lá da macumba, feito tudo errado, me atrapalhado, prejudicado tantas pessoas, dado calote em tantas pessoas. Quando Deus falou isso para mim, eu chorei como criança, sentado assim no chão, chorando. As pessoas orando e eu chorando como criança. Derramei lágrimas demais de ouvir o Deus Todo-Poderoso falar aquilo para mim. Tu és para mim como a menina dos meus olhos. E Ele fala isso não é para mim, exclusivamente não, para todos aqueles que aceitam Cristo como Salvador. Crê em Deus, até os demônios creem que estremecem. A diferença está em crer no Filho de Deus como Salvador, como aquele que morreu por nós, lá na cruz do Calvário, derramou sangue por nós, e ressuscitou no terceiro dia, e graças a esta obra maravilhosa, todos aqueles que o aceitarem ou receberem como Salvador, têm o poder de serem feitos, se tornam filhos de Deus. Aí que está a diferença. Então, repito, não basta crer em Deus, precisa aceitar Jesus como Salvador. Ah, por que isso? Eu não penso assim. É uma infelicidade não crer que seja assim, porque é assim que está escrito, é assim que acontece, e não é uma filosofia vã, não, é acompanhada de sinais, maravilhas e prodígios. E os filhos de Deus são invencíveis, tá? São invencíveis. Os males não prosperam. Se você orar com fé, você crer no que está escrito, crer na palavra, e os males não vão prosperar na sua vida. Por que está cheio de pessoas aí com problemas que prosperaram, pessoas que foram vencidas?
porque muitas vezes elas não creram na obra de Jesus Cristo completa, nessa vida, na vida com abundância que nós vimos. Ok? Vamos então, nesse momento, encerrar esta mensagem, onde nós aprendemos que o Senhor, que os filhos de Deus são invencíveis. Vamos orar? E todas as lutas pelas quais você possa estar passando, comece a declarar o que nós, volte lá esse vídeo do início, pega aquele versículo, e deixa aí, escreve em algum lugar, deixa aberto aí a Bíblia, e comece a declarar isso. Pai, é um direito que procede do Senhor, está escrito que nenhuma arma vai prosperar contra mim, então essa dívida não pode mais prosperar, ela já está totalmente fora da minha capacidade de pagar, eu não aceito mais. Senhor, essa doença incurável, eu não aguento mais fazer hemodiálise. Pai, eu não aguento mais esse tratamento, a minha vida agora gira em torno desse tratamento, mas a Tua palavra diz que ferramenta nenhuma preparada contra mim vai prosperar. Isso é um direito que procede do Senhor. Então agora estou invocando esse direito sobre a minha vida. Invoque especificamente, meu querido, esse direito sobre a sua vida. Talvez seja um filho que, nesse momento, uma filha, talvez esteja em más companhias, talvez esteja escravizada por algum traficante, por alguma droga. Comece a declarar: meu Pai, esta ferramenta não pode prosperar contra mim, contra a minha casa, contra a minha família, porque isso é um direito que procede do Senhor. Está escrito: ferramenta nenhuma preparada contra ti prosperará, arma nenhuma preparada contra ti prosperará. Tem tradução que diz ferramenta, outra diz arma, por isso às vezes eu troco aqui. Mas diga ferramenta ou arma, diz arma nenhuma preparada contra mim. Então essa arma do inferno que se levantou, qual seja esse vício do meu filho, da minha filha, essa má companhia, essa rebeldia, essa ausência de casa, o filho só fica na rua, esta ferramenta, esse espírito imundo, esse espírito giramundo que está fazendo isso com meu filho, eu não aceito mais na minha vida. Comece a invocar esse direito sobre a sua vida. Os advogados, os operadores de direito, eu não sou do ramo, mas eles sabem muito bem que o simples fato de existir um dispositivo legal que lhes dá amparo, aquilo não se concretiza automaticamente. Eles têm que chegar para o juiz, peticionar, e mostrar para o juiz que aquilo está escrito e que eles têm aquele direito. Aí o juiz, é claro que está ali para poder cumprir a lei, para julgar com base no que está escrito na lei, o juiz vai dar a sentença favorável. E o juiz escreveu, ponto, acabou. Ninguém vai discutir o que o juiz determinou. E assim acontece com Deus. Ele coloca a palavra dele, cheia de promessas maravilhosas como essa que nós vimos, de que nós somos indestrutíveis, e nós negligenciamos, nós corremos atrás de tantas coisas e negligenciamos o nosso direito. Isso é um direito que conta, meus queridos. É um direito que está acima de qualquer direito, porque ele procede do céu. Deus transtorna tudo aqui, põe até a própria justiça da terra a seu favor, te dá o livramento. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem os justifica, está escrito. Então, venha, se torne um filho de Deus e tome posse, usufrua desse direito que é seu, que procede de Deus, e comece a tomar conhecimento na palavra do Senhor, tudo aquilo que é direito seu. Hoje não é moda as pessoas estudarem sobre os seus direitos, reivindicar os seus direitos de todas as formas. Então comece a reivindicar onde realmente você vai ter resposta, porque Deus é justo juiz. Ele disse: eu amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. Por isso que o nosso ministério
o Senhor colocou no nosso coração, se chama Ministério Evangelístico Justiça de Deus. Por causa disso. A justiça de Deus é infalível. E lá está escrito, vamos voltar. Arma nenhuma preparada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Qualquer sentença que chegar, qualquer diagnóstico terrível que chegar, você pode condenar. E isso não vai prosperar contra você. Vamos fazer a oração agora. Feche seus olhos. Meu Pai, em nome de Jesus, com base no que nós acabamos de ver aqui na Tua Palavra, ferramenta nenhuma preparada contra essa pessoa prospere. Eu não sei o que está afligindo nesse momento, quais são as aflições, mas, meu Pai, está escrito que nenhuma dessas armas vai prosperar contra essa pessoa. Então nós estamos condenando agora todas estas ferramentas. Esses espíritos de doença, nós os expulsamos, essa praga que se abateu sobre essa família, essa confusão que se abateu contra essa família, isso que está espalhando essa família cada vez mais, esse mal que foi enviado para espalhar, para desunir essa família, para deixar alguns deles na mais profunda solidão, está repreendido, isso não vai prosperar, está quebrado em nome do Senhor Jesus, e nós estamos condenando todo esse mal, porque isso é direito que procede do Senhor, é direito nosso, direito dos servos, isso procede do Senhor, e nós estamos agora decretando o fim de toda essa praga, o fim de todo esse sofrimento, de toda essa opressão, dessa mãe que está com o filho preso, talvez nem tenha conseguido visitar o filho, no nome de Jesus, que cesse esse mal na vida desta mãe de família, que cesse esse mal no meio desta família, que cesse no nome do Senhor Jesus Cristo, toda esta obra contrária, desta família seja abençoada, estas pessoas sejam abençoadas. Nós condenamos as obras de macumba, de feitiçaria, de magia negra, os espíritos imundos enviados contra essa família, nós os repreendemos a todos e declaramos que estas obras não prosperarão, pelo caminho por onde vieram, por este o Senhor os faça voltar agora, e toda esta família seja liberta, o poder do Senhor percorra, meu Deus, todos os caminhos dessa pessoa, o poder de Deus seja enviado agora sobre esta casa, sobre o trabalho, sobre a saúde desta pessoa, sobre o casamento, o leito conjugal, esta ferramenta que se abateu sobre o casal, esse esfriamento na vida íntima deles, é um demônio que está deitado entre eles, é um demônio que está agindo na vida deles, eu estou repreendendo, acabou toda a frieza, acabou toda a indiferença, acabou toda a estranheza espiritual, e estas vidas sejam curadas, libertas, abençoadas e transformadas pelo poder de Deus. Entra nessa família para salvar, que todos se rendam ao Senhor, que todos, meu Deus, tomem a decisão de buscar ao Senhor Jesus, buscar a presença do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.